Boa noite, pessoal. Esta é uma aula suplementar que tem por objetivo complementar a nossa aula do dia 21, quarta-feira passada, que teve um problema técnico e depois do intervalo, o Zoom fechou. Eu reiniciei o Zoom, continuei a aula, mas percebi, enquanto trabalhando, que não haviam alunos da turma online plugados, né? Independente de estarem ou não, porque não é obrigatório, eu percebi que a Raquel, a Tamara, a Fabiola, que são alunas muito regulares, que têm as nossas online com bastante frequência, não estavam presentes. E aí eu imaginei que nós ali estávamos tendo um problema, embora o sistema apontasse que a aula estava sendo gravada. Hoje a aula foi publicada, eu dei uma olhada de manhã, assisti a aula e percebi que faltavam ali os últimos 50, 60 minutos, onde nós abordamos um assunto muito importante, que é o assunto marca. Então, o pessoal da sala de aula já teve essa aula e eu vou, então, repeti-la para que todos nós estejamos sincronizados. A semana que vem, dia 28, nossa última aula, complementa esse assunto que nós já começamos a aula, finalizamos nosso conteúdo programático e já advirto para quem não ouviu isso na quarta-feira passada que a atividade da avaliação já está publicada no Moodle. É uma atividade que vocês já têm condições de fazer imediatamente, inclusive. Quem não se sentir muito seguro, tenta fazer, faça a atividade, é um texto com 2 perguntas, e depois assiste a aula que vem para conferir se, enfim, se foi pelo caminho certo e posta, então, na semana que vem. Nós teremos aí prazo até o dia 30. Não muda. Se alguém tiver dificuldade, gente, conseguir ficar, enfim, nós não vamos ter mais oportunidades depois, porque chegam as férias, né? No final dessa gravação, nosso último slide lá de agradecimento, tem lá o meu e-mail e o meu telefone. E eu acho que no Moodle também vocês têm acesso ao meu e-mail, ao meu telefone, e podem entrar em contato. Não nenhum. Se alguém está tendo alguma dificuldade, a gente entra lá no Moodle e acerta, ou eu mando a atividade, e-mail, não tem problema nenhum. O importante é que vocês consignem as atividades até o prazo, até dia 30, para que eu tenha tempo de corrigir, lançar no sistema, e nós todos saímos de férias tranquilos, tá bom? Eu vou compartilhar aqui uma com vocês. O nosso assunto é exatamente esse. Nós vamos falar de marca, que foi o último assunto que nós tratamos aí na aula passada. Deixa eu ver se eu consigo. Eu espero que vocês estejam vendo, obviamente, esse slide. Deixa eu ver. Aqui está escrito piano. Bem, então eu devo estar compartilhando novamente. Muito bem, pessoal. Esse assunto talvez seja o assunto da propriedade intelectual mais interessante, ou pelo menos o mais conhecido por todos nós no mercado. Na aula passada nós vimos a lei da propriedade industrial, marcas dessa lei. Nós vimos as invenções e os modelos de utilidade dessa lei. Vimos um pouco o que era a invenção, o que é modelo de utilidade, como funciona o sistema de registro de utilidade e como o INPI, que é o órgão registrário responsável por esses registros, entrega a todos nós, peticionários, carta patente, né? Desde que a nossa invenção, nosso modelo de utilidade, siga os caminhos da lei, ou seja, tenha os pré-requisitos necessários para serem registrados. O pré-requisito necessário para a invenção do modelo de utilidade é a novidade. Eu só posso patentear uma coisa nova, que não seja conhecida, obviamente, e que resolva um problema técnico.
está no texto legal. Tem que ser uma coisa nova que resolva um problema técnico. O modelo de utilidade não tem que ser novo, necessariamente, mas tem que ser original, porque ele quase sempre parte de uma invenção que já existe e quase sempre diz respeito ao aperfeiçoamento efetivo de uma invenção. Então, a invenção, por ser uma coisa nova e mais importante no contexto, tem um tempo de duração de 20 anos. 20 anos a partir do depósito. Se o INPI levar 10 anos para conceder a carta da patente, então, o titular da patente, o inventor, tem 10 anos para explorar exclusivamente, com exclusividade, aquela invenção que ele tem a patente. O modelo de utilidade, por ser uma invenção menor, né, por ser menos genialidade, vamos deixar assim, entre aspas, tem um prazo de 15 anos a partir do depósito. Se o INPI levar 5, 6 anos para conceder a patente de um modelo de utilidade, o inventor terá, então, mais 10 anos para explorar esse modelo de utilidade com exclusividade. O que acontece na prática, gente, é que eu deposito uma invenção e assim que ela passar pelo exame preliminar, que o INPI aceitar que pode ser uma invenção, eu com essa confirmação preliminar do INPI já saio oferecendo para que ela fabrique efetivamente. Tentei botar o modelo. Não preciso esperar exatamente. Corro o risco, obviamente, ou pelo menos o empresário que for meu sócio, né, a indústria que quer fabricar minha invenção, corre o risco do NPI lá na frente interferir, né? Então, o risco, enfim, é do empresário. Mas faz-se lá um estudo, né, da situação e pode-se fazer dessa maneira. Então, falamos de invenção, falamos de modelo de utilidade, depois falamos longamente sobre desenho industrial, que é uma coisa muito importante. O desenho industrial está associado aí ao segmento da moda, que é o segmento luxo mais significativo do mercado brasileiro. Nós temos o segmento de luxo, muitas outras produtos, mas aonde a gente tem mais recorrência jurídica é no mundo da moda e de seus acessórios. Vai ver aí no final desse capítulo. Aí, ações importantes, né? Tem ações que tramitam na justiça brasileira que envolvem Ferrari, por exemplo, tem uma ação da Ferrari tramitando nos tribunais contra uma empresa brasileira que fabrica produtos da Ferrari, inclusive automóveis. Faz réplicas dos automóveis da Ferrari, faz réplica do boné da Ferrari, faz réplica do banco da Ferrari, faz réplica da Ferrari, enfim. E sofreu aí uma ação judicial que está tramitando ainda aqui no Tribunal de São Paulo, em 2016. Tem uma ação importante aí da Porsche contra também Time, que faz réplicas Porsche, produtos ligados à marca Porsche. Nós temos aí um grande volume de vendedores de relógios contrafeitos, né, que imitam grandes marcas. Qualquer lojinha Xing Ling aqui em São Paulo te vende réplicas de relógios de diferentes qualidades. Temos também uma pirataria muito forte na indústria de perfumes e cosméticos. Tem até em shopping center gente vendendo a gente chama de contratipo, que a gente chama de ação, diz que tem autorização e tal, mas nem sempre tem, né? Quase sempre é produto que entra no Brasil, pelo Paraguai, né? O Mercosul aceita que produtos que o Paraguai importa da Ásia possam entrar no Brasil sem importação, é um acordo do Mercosul. Muita coisa entra legalmente, obviamente, e muita coisa entra, eu até diria que muito mais coisa entra ilegalmente e inunda os nossos mercados aqui em São Paulo. Tem uma ação gigantesca aí que corre também em Brasília, no STJ,
É uma ação conjunta da A.G. Rudolph Dassler, proprietário da marca Puma, junto com a Levi Strauss Company, que é dona da Levi's, da marca Levi's e de outras marcas, né? Door Culture, né? Que fabrica série de produtos, e a Chanel. Todos eles juntos na mesma ação contra uma empresa chamada Kalinga, que na verdade é uma administradora do shopping 25 de março aqui em São Paulo. Essa ação é uma ação bilionária, ela foi impetrada lá em 2009, ela iniciou em 2009, estamos em 2006, ela está tramitando ainda, está lá no Supremo, né? Supremo não, desculpe, está lá no STJ. Então nós temos nas marcas uma grande presença no mercado de luxo, que é quem reclama, né? São ações milionárias que demandam dinheiro, grandes escritórios da advocacia, razão pela qual, quando a gente fala em relação de marca no Brasil, quase sempre estamos falando também do mercado de luxo. Embora existam, obviamente, demandas judiciais fora desse mercado. Muito bem. E a marca? A marca está lá na Lei 9.279, a mesma lei que nós estávamos estudando na aula, no vídeo passado, no artigo 152, que é a definição de marca. São suscetíveis de registro como marca, os sinais distintivos visualmente perceptíveis não compreendidos nas proibições legais. Está na frente uma série de proibições, que a gente vai dar uma olhada rapidinho, mas observem que o mais importante dessa definição é como ela é simples, né? São sinais distintivos visualmente perceptíveis. São sinais. Sinais são elementos gráficos, desenhos bidimensionais, né? E eles são distintivos porque distinguem produtos e serviços. O contrário de distintivo é descritivo. Você pode fazer uma marca descritiva. Uma vez eu vi uma funerária chamada Bonfim, né? Funerária Bonfim. Essa é uma marca descritiva, né? Imaginando que a morte seja um bom fim. Sabemos, né? Mas é uma marca descritiva. Funerária Bonfim, deve ter um monte por aí, né? O sujeito usa uma expressão ou um sinal distintivo, que, na verdade, diz o que ele faz. É uma coisa muito comum no Brasil, né? A gente está bem equivocado de marca. Você costuma eleger uma marca que descreva a tua atividade. Isso é um erro, porque se você constrói uma marca que descreva a tua atividade, outros empresários que têm a mesma atividade vão ter a mesma ideia, né? A chance de colidência de marcas fica muito grande. Razão pela qual a lei recomenda que se faça sinais distintivos. Sinais distintivos são aqueles que distinguem. Na verdade, quanto mais longe da sua atividade estiver a sua marca, melhor. Mais as pessoas vão associar aquele nome ao produto ou ao serviço que você comercializa. Eu dou sempre o exemplo da Apple. É um exemplo clássico de distintividade de marca, e só que a gente precisa traduzir, né? A Apple é maçã, basicamente. E o Steve Jobs, ao chamar a sua empresa fabricante de computadores de Apple, ou maçã, criou uma marca distintiva fenomenal, né? A mais distintiva do mundo até hoje, né? Não foi superada. Pensem bem nessa distintividade, né? A chance de alguma pessoa se associar a uma empresa chamada maçã com computador é muito pequena, né? Não existe nenhuma relação lógica entre o objeto computador e o objeto maçã. Nada. Nada que ligue as coisas. Então, chamar um computador de maçã é uma ideia genial, né? Assim como chamar um computador de Macintosh é uma ideia genial, chamar um computador de Lisa é uma ideia genial, chamar um computador de Altair, que é o nome da então, é uma coisa sensacional. A Apple é muito fenomenal, né? Na questão de marketing. Tem uma tradição, tá? Grandes marcas, muito distintivas. Agora, imagine que o Steve Jobs não fosse um fabricante de computador e fabricasse torta de maçã. Ele não poderia usar a marca Apple.
porque ela seria muito descritiva. E o INPI americano, que chama-se USPTO, ia dizer para ele que um fabricante de torta de maçã não pode usar a marca maçã, porque você não pode ser dono exclusivo da palavra maçã, porque todo mundo que faz produtos derivados da maçã tem que ter o direito de utilizar a expressão, né? Essa marca. Portanto, se ele vendesse suco de maçã ou se fabricasse torta de maçã, ele não poderia usar a marca Apple, né? Ele poderia colocar uma outra marca, sei lá. E aí sim seria distintivo, né? Embora seja um exemplo idiota, é uma ideia para a gente. Então, pronto, marca é isso. É um sinal distintivo, visualmente perceptível, que não esteja nas proibições da lei. E menos extensa é a definição de branding, né? De brand com marca, mas brand é mais do que marca, né? Marca é simplesmente essas duas linhas, 122 nos traz 79 de 96. Existem três tipos de marcas. Então, o seguinte, existem três tipos de marcas. Uma que nos interessa muito, que é o inciso primeiro do artigo 123, que são as marcas de produtos e serviços. E dois que não nos interessam muito, que é a marca de certificação e a marca coletiva. Eu digo nós, imaginando que todos nós sejamos empresários. Se alguém aqui trabalha em alguma empresa de certificação, né, se alguém aqui trabalha na certificadora ISO, por exemplo, aí deve ter interesse em marca de certificação. Se alguém aqui trabalha numa associação, na BIT, por exemplo, deve ter interesse em marca coletiva. Agora, nós precisamos saber essa diferença, gente, porque eu recebo muita demanda no meu escritório de pessoas que não obtêm o registro de marca no INPI porque classificou a marca errado. A primeira coisa que o INPI pergunta quando você preenche um formulário online é qual é o gênero da tua marca. É uma marca de produto ou de serviço? É uma marca de educação, é uma marca coletiva? Às vezes a pessoa acha que é tudo a mesma coisa e assinala errado e perde, né? A marca de certificação é aquela marca de uma associação, normalmente sem fins lucrativos, que certifica coisas, né? Por exemplo, ISO. ISO é um sistema de certificação de qualidade, certificação também de tal, certificação de ESG, né? Agora você tem várias titulações dentro do mundo da ISO. Tem ISO 9000, que é a mais conhecida, que é uma certificação de qualidade. Tem ISO 12000, que é uma certificação de eficiência. Tem ISO 14000, que é uma certificação ambiental, né? ISO é uma empresa suíça, que tem sede no mundo inteiro, aqui no Brasil fica lá no Rio de Janeiro. Se você tem uma empresa, normalmente indústria, e você quer uma certificação ISO 9000, ou ISO 12000, ou ISO 14000, todas elas você contrata e paga relativamente caro, para que a agência certificadora mande auditores na tua empresa. Os caras vêm na tua empresa, meia dúzia, ficam ali 15, 20 dias, te entregam um relatório dizendo o que você tem que fazer para você receber a certificação que você pretende. Normalmente começa pela 9.000. Progressivas, né? Você não quer 12.000 se não tiver 9, não quer 14 se não tiver 12, e assim por diante. E aí você pode escrever lá na tua papelaria, na tua publicidade, que você é certificada ISO 9000. Isso é importante. Isso diz para o mercado que você é uma empresa certificada e que tem qualidade. É uma marca de certificação. Ora, essa empresa certificadora, quando chegou no Brasil, foi lá no NPI e registrou a marca ISO, que é a palavrinha ISO, e o númerozinho na frente, 9.000, 12.000, 14.000, e entregou para o NPI um manual, na verdade, 3 manuais, né, dizendo o que você tem que fazer para ser certificado ISO 9.000, o que você tem que fazer para ser certificado ISO 12.000, e o que você deve fazer para ser certificado ISO 14.000. E o NPI conferiu esses manuais, enfim, não é um registro de marca banal. Dá trabalho, custa dinheiro e leva tempo. A pergunta é, por que alguém haveria de querer uma marca ISO, por exemplo, se custa? E a resposta é, porque tem empresas que só compram de você se você tiver certificação. O governo, por exemplo, seja o federal, estadual ou municipal,
só compra de uma indústria se a indústria for certificada ISO 9000. Hoje em dia, tem que ser certificada ISO 9000 e ISO 12000, no mínimo, para que você possa participar de licitações no Brasil e vender seu produto ou seu serviço. Já a marca coletiva é bem parecida com a certificação, mas ela diz respeito à identificação de produtos ou serviços que são provindos de membros de uma determinada entidade. Eu falei aqui, agora há pouco, em ABIT. A ABIT é a Associação Brasileira de Indústria Têxtil. Se você tem uma indústria têxtil ou se uma indústria do segmento da moda, você pode registrar a sua empresa na ABIT. Vai se associar à ABIT. Ao se associar, você vai entregar o seu contrato social, vai entregar a documentação dos sócios, vai entregar um monte de certidões negativas da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, da Justiça Estadual, da Justiça Tributária, enfim, um monte de documento, para provar que a tua empresa é idônea, que ela tem ordem, os sócios são idôneos, não tem lá processo criminal, não tem processo trabalhista. Então, a tua empresa estiver em ordem, você recebe o selo da BIT. Você pode escrever na tua papelaria lá que você é associado à BIT. Pode participar da BIT, das diretorias, assim, dos grupos de estudo, dos eventos, etc. Tem edital licitatório que pede que a tua empresa seja associada à associação profissional ligada a ela. E aí você tem que ser. Porque é uma forma de selecionar também as empresas que vão ser fornecedoras. Então, marca de certificação e marca coletiva são marcas complexas que são depositadas por associações sem fins lucrativos e que normalmente são consistentes de um manual de uso daquela marca, como ela deve ser utilizada no carro, no uniforme das pessoas, no outdoor, nos lugares onde você pode fazer outdoor e tal. E tem um manual dizendo quais são os pré-requisitos para você receber aquela determinada certificação. Então, não tem muito a ver conosco. Sobra as marcas de produtos ou serviços. Nós ou seremos empresários, fornecedores de produtos ou serviços, ou trabalharemos para isso. Portanto, marcas que nós registraremos, eventualmente, serão marcas que servirão para distinguir produtos ou serviços de outros produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afim, tenham origem da nossa, basicamente. Antigamente, nós tínhamos que assinalar lá no registro se a marca era de produto ou de serviço. Hoje em dia, é uma assinalação só. A marca de produto é uma coisa só. Muito bem. Tem as proibições que nós vimos lá no 122, e elas estão aqui no 124. Não estão registradas como marcas, brasão, armas, medalha, bandeira, emblema distintivo, monumentos oficiais, públicos nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como respectiva designação, figura e imitação. Ou seja, os símbolos do Estado. Não é só o Estado brasileiro, não, embora aqui tenham dois símbolos do Estado brasileiro, né? Nossa bandeira, nosso escudo. Podia colocar aqui a bandeira americana, da CIA ou do FBI. Essas coisas não podem ser registradas como marca. Olha o que diz a lei, não são registráveis. Um dia eu estava dando uma palestra lá no Paraná e eu falei, mas bandeira não é registrável. Tal. Daí uma moça lá levantou a mão e disse, professor, eu já vi bandeira do Brasil ser usada em roupa, em biquíni, em toalha, tal, né? Eu digo, olha, veja, a lei não está dizendo que você não pode usar a bandeira do Brasil na tua roupa, na tua... Você não pode registrar a bandeira do Brasil como marca. Nem você e nem ninguém, nem o presidente do Brasil poderia. Porque coisas não são registráveis. Volto a dizer, hein? Atenção, nem as nossas, nem as dos outros. Então, se o cara usa lá, tem uma lojinha chamada Dólar, que ele vende coisinhas a R$1,90, tem lá a bandeira dos Estados Unidos, tudo bem, tá lá, não é proibido usar. Ele só não pode registrar, o que faz sentido, né, gente? A lei nem precisava falar isso. Imagina, eu registro a bandeira do Brasil e proíbo todo mundo de usar, inclusive o governo. Não dá, né? Óbvio que os nacionais não são registráveis como marcas. Também não são registráveis como marcas as expressões, figuras, desenhos ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes, ou que ofenda a honra, ou imagem de pessoas, ou atente contra a liberdade de consciência, a crença, culto religioso, ou ideias e sentimentos dignos.
Tem um exemplo de uma marca que foi indeferida, o registro foi indeferido pelo INPI, porque entenderam que crença, culto religioso, ideia, o sentimento de veneração, que é o Guaraná Jesus, né, um Guaraná muito famoso aí no mundo brasileiro, parece ser a bebida mais vendida no universo, mais que Coca-Cola, mais do que cerveja, mas não tem registro no NPI. Vejam, não tem registro, não é tragédia nenhuma, né? Mais da metade das marcas que nós temos no Brasil não tem registro. Registrar a marca não é uma coisa que esteja na cabeça do empresário. Muitos nem sabem que existe essa possibilidade. Então, tudo bem, não tem. É óbvio que se você fizer aqui em São Paulo uma fábrica de Guaraná chamada Jesus, você vai ter problema. Você não estará violando a marca do sujeito, porque a marca dele não está registrada, mas você entra lá na concorrência desleal, né? O sujeito vai dizer, olha, tudo bem, minha marca não é registrada, mas eu uso há mais tempo, né? Eu sou o primeiro, fui o primeiro a usar, e, portanto, eu tenho um direito chamado direito de anterioridade, né? Quando a marca não é registrada, a gente vê, né? A gente vê quem é o usuário mais antigo. Quem for o mais antigo tem preferência. Tudo bem, às vezes a marca não está registrada e você se defende de outra maneira, né? Eu dei o exemplo aqui da Ferrari, Porsche. Por que eles quebraram a cara? Porque essas empresas não registram as marcas no Brasil. Aí os piratas brasileiros se apropriam, né? No caso da Ferrari, eram as peças, né? A peça de carro, gente, tem que ser protegida pelo desenho industrial. Se você fabrica peça de carro, você faz a peça e registra no INPI o desenho industrial. E aí ninguém mais pode fabricar uma peça parecida com a sua. Não é da geração de vocês, eu imagino, mas é da minha. Nós tínhamos muita loja de autopeça quando eu era garoto. E, carro velho, né? Enfim, todo mundo teve Fusca, da minha geração. Você tinha lá o Fusca, quebrava um troço, você ia na loja de autopeças, comprava uma peça e trocava. Você vê que a gente não tem mais loja de autopeça, né? Muito raro. Porque hoje você não pode mais fabricar peças de carro se você não tiver autorização do dono dos direitos de propriedade intelectual daquela peça, né? Então, você pode fabricar sob licença ou você não fabrica, ou você compra a peça original e vende peça original. É tudo registrado, né? Esse sujeito que montava a Ferrari, o sujeito que montava a Porsche aqui no Brasil, usava peças de outros carros, obviamente. O cara faz não tem como fazer uma Ferrari, exatamente como é a Ferrari, né? O cara pega uma carroceria de carro parecida, das mesmas, que tem a mesma base, né, o mesmo tamanho, e constrói ali com fibra de vidro um design idêntico ao da Ferrari. É muito parecida mesmo, né? Tem a foto dela no processo. Então, não ser registrado não é o fim do mundo. Significa que você vai ter um pouco mais de dificuldade para defender seus direitos. Quando você tem um registro, não tem conversa. Você chega no Poder Judiciário, apresenta o registro, não tem discussão, porque quem tem registro é dono, como nós já falamos na aula passada. Quando você não tem registro, você tem que falar em concorrência desleal, tem que argumentar, tem que provar que você fez primeiro, tem que provar que a tua empresa também tem aquele nome, enfim, você tem que ter uma série de outras condições para poder discutir com quem está infringindo a sua marca. Outro exemplo aqui do lado direito é um exemplo de ofensa à moral e aos bons costumes. Uma coisa curiosa, tem muita lei no Brasil que proíbe coisas que sejam contrárias à moral e aos bons costumes. Não tem nenhuma lei no Brasil que explique exatamente o que é moral e bom costume. O Brasil é tão grande que uma coisa que é um bom costume lá no sul não é necessariamente um bom costume lá no norte, né? A gente tem aí uma série de exemplos da relatividade da moral e de um bom costume, né? Depende um pouco da cultura do povo e tudo mais. Eu atuei nesse processo aqui do lado direito, essa é uma marca de jeans, hoje pertence à Inditex. Essa marca é muito popular no México, né? Mais popular ainda na Espanha, obviamente, mas é muito popular no México, inclusive, INPI mexicano, e essa empresa mexicana ia atuar aqui no Brasil, distribuidores locais, e queria o registro dessa marca. Foi proposto ao INPI, inclusive foi apresentado o registro que já existe no México, e o INPI indeferiu,
E aí eu fui contratado para fazer oposição, né, para entrar com recurso na NPI, um recurso administrativo que a gente entra quando a NPI usa o nosso pedido de registro. E eu fiz um trabalho extenso explicando que essa expressão de puta madre, embora uma tradução literal seja realmente ofensiva, ou pelo menos tosca, né, agressiva, mas ela perdeu há muito tempo esse significado. Puta madre é uma expressão muito utilizada na Espanha que significa muito bem, obrigado. Você pergunta ao amigo seu na rua, oh, como estás? E ele diz, eu estou de puta madre. O cara está muito bem, tudo dando certo na vida dele, ele está de puta madre, está muito bem. Essa é a ideia dessa expressão. Mas, né, se você não vive na Espanha, se você não conhece a cultura espanhola, você tem um pouco de dificuldade para entender isso, né? Embora tenha sido explicado, tenha sido mostrado, né? Eu coloquei recortes lá de jornal, de revista, mostrando essa expressão, assim, cenas de filme e tal, mas não teve jeito. O examinador do NPI, devia ser uma pessoa conservadora, não aceitou e a Inditex não quis entrar na justiça. A gente podia ir para o judiciário, eu acho que no judiciário a gente teria conseguido. Eles não quiseram, deram briga e pronto, acabou. Esse é um outro exemplo, cara, me envolve, né? Esse é meu sobrenome, Mario, embora essa marca aqui não seja minha. Eu não tenho marca, né? Escritório, advogado não registra marca própria, né? Porque a gente parece a piada falar isso, mas o escritório do advogado é instituição sem fins lucrativos. São sociedades simples, não empresárias, né? Então, os advogados, quando montam uma sociedade, usam os seus nomes, né? Se for uma sociedade individual, é o nome do advogado. Se ele é sócios, são os sobrenomes de todos os advogados que formam o nome da empresa. Então, o meu escritório chama-se Bert Mariu, eu posso chamar do Mário Bert. Tem vários escritórios chamados Mariu, lá em Santa Catarina, tá a origem da minha. Mas esse caso aqui, por acaso, é uma oficina mecânica, lá em Santa Catarina. E ela não sofreu nada, ela recebeu uma notificação extrajudicial do hotel, do grupo Marriott, violando a marca Marriott. Foi um episódio interessante, porque, embora sejam duas marcas nominativas, né? A marca nominativa é essa marca que eu tenho, né? Só o nome, embora é uma marca nominativa. Elas têm uma grafia diferente e a pronúncia também é diferente. Mas ele recebeu essa notificação, ficou preso e tudo mais, né? O caso não é meu, é um caso clássico aí, de trabalho de advogado sem muita. Né? Porque uma das coisas que a gente fica a proteção de marca, das coisas importantes na proteção da marca, é o Código de Defesa do Consumidor, que a gente viu na aula retrasada. Você não pode fazer propaganda enganosa, né? Se você entender que o nome da tua empresa é estaria induzindo o consumidor a engano. Ao chamar uma coisa de Marriott e uma outra coisa de Mario, você estaria enganando alguém por pegando uma marca pela outra. É o argumento, né? Esse argumento não prospera, né? Se vocês pensarem bem, porque é bastante fácil defender o nosso colega mecânico aqui, né? Ele pode dizer, olha, a chance de alguém entrar na minha oficina mecânica no Hotel Marriott para te hospedar é muito pequena, né? Tem uma diferença básica de apresentação, né? E de natureza do trabalho. Numa oficina mecânica, né? Toda olha nas paredes, se confundir com o átrio de um hotel Marriott. Possível, né? E o contrário, o senso também, né? Imagina, você entrar num hotel Marriott, ali de Guarulhos, falando que aquilo é uma oficina mecânica, né? Um hotel cheio de mármore na porta. Você acha que aquilo é uma oficina mecânica. Então, o que tem aqui, na verdade? Aqui tem um exagero, né? As empresas internacionais têm escritórios de advogados no Brasil. Esses escritórios de advogados no Brasil têm
um contrato for fee, ou seja, um contrato fixo, né? Recebe um FII mensal para defender as marcas dos seus clientes. Todo mês eles apresentam um relatório para o cliente dizendo quantas notificações fizeram, quantas notificações fizeram, quantas extras fizeram, quantos acordos fizeram, quantos processos ajuizaram na justiça, e tudo isso é produção, tudo isso é pagamento, né, serviço e tal. Então, às vezes, nossos colegas aí exageram um pouquinho e cometem esses enganos, né, de perseguir uma marca que lembra a sua, mas outra atividade, né, de outra classe, e a chance de enganar o consumidor é muito pequena. Mas isso pode acontecer. Qual é a importância da marca? Pergunta que se faz sempre, né? A marca identifica e distingue diferentes tipos de produtos e serviços existentes e protege da concorrência desleal, estabelecendo uma fatia de mercado para cada titular. Quanto à forma, as marcas podem ser nominativas, como é o caso da marca Marriott, que a gente acabou de ver, mas também tem aqui a Avon, é uma marca nominativa. Nominativa tá no nome, né? É uma marca que tem um nome, um substantivo. Pode ser um nome próprio, né? O Hugo Boss pode ser um substantivo. Avon ter alguma coisa que tenha significado ou alguma coisa que não tenha significado. E é desejável que não tenha significado, como Avon não tem nenhum significado. O trás para frente seria nova, né? Até teria. Mas Avon não tem significado. Se você usar uma palavra que tem significado, você tem que pensar primeiro se você pode fazer isso. Você não pode usar uma palavra, porque a gente não pode ser dono de substantivos, né, gente? Se eu registro a marca, eu proíbo todo mundo de usar, né? Eu não posso registrar uma palavra que vai impedir outras pessoas de terem mesmo atividade. Não pode usar aquela palavra. Então, tem que ser um substantivo ou um nome próprio que não tenha muitos similares. Mesmo o nome de pessoa, né? Se você se chama o Boss, você até pode registrar a tua marca. Mas se você se chama João da Silva, já é mais complicado, né? Tá cheio de João da Silva por aí, pode ser que um João da Silva mais velho que você já use esse nome na empresa há mais tempo que você, ele vai apresentar a oposição no NPI e o teu registro vai ser indefinido. Eu não gosto de marcas nominativas, sabe? Quando o cliente me procura, se ele estiver aberto a isso, vejo que ele faça uma marca mista. O que é uma marca mista? É uma marca nominativa mais uma figurativa. Então, veja as figurativas aqui embaixo. A marca da Apple, né? Sem a palavrinha Apple. Essa é uma marca figurativa. A Telefônica é uma marca figurativa. Volkswagen, uma marca figurativa. Daí nós temos as mistas. Observe a marca do Itaú. O Itaú vai usar essa palavra Itaú dentro desse quadradinho azul, com o quadradinho laranjado embaixo, ou vai usar só a palavra Itaú, em preto ou em amarelo mesmo, né? Dá várias variações desta mesma marca, que é uma marca mista, com elementos nominativos e elementos figurativos, mesmo em relação. E as marcas tridimensionais, que podem ser entendidas assim, como nós estamos vendo, tem o tridimensional feito por computador, ou podem ser assim, marcas que confundem com os próprios produtos. Então, embalagens, em geral. Aqui não tem todas, né? Existem várias marcas tridimensionais no Brasil, mas esses são bons exemplos. Então, vejam, alguém pode olhar aqui, alguém que prestou muita atenção na aula passada, e pode dizer, Gilberto, mas espera aí, isso aí não é desenho industrial? É desenho industrial, eu posso registrar mais cena, não é desenho industrial, a embalagem do Legal, do Royal também, do Bom também, inclusive ele tem um pacotinho, né? Tupperware. Tem mais um Toblerone, que não está aqui, que é famoso. Tem aquela garrafinha pequena da Coca-Cola, tem aquela garrafinha do Yakult, né? Que também é a marca registrada no Brasil. E uma série de marcas tridimensionais registradas no Brasil. Mas aqui a lei vai dizer que quando uma embalagem é tão notória, né, tão distintiva, que ela caracteriza o produto, ela chega a ter o peso da marca. Para o dono da embalagem é ótimo, porque a embalagem é protegida por 25 anos, se for desenho industrial, mas é protegida para sempre se for marca, né? A gente
para sempre. Tem que renovar o registro a cada 10 anos, né? Um decênio. O desenho industrial, a gente tem que registrar, tem que renovar o registro a cada 5 anos, um total de 25 no máximo, mas a marca é para sempre, né? Não vai cair em domínio público, não vai poder ser aplicada por outras pessoas. Então, você conseguir registrar uma embalagem como marca tradicional é um grande trunfo jurídico e econômico, né? NPI torce um pouco o nariz, briga um pouco, mas ultimamente tem aceitado até com uma certa tranquilidade marcas tridimensionais, como marca tridimensionais as embalagens. Às vezes o cara tem os dois registros, tem o registro presidencial e registra também nas marcas. Não tem nenhum problema. O mesmo objeto. E as marcas de produtos e serviços. Né? Está aqui o exemplo da Cavaleira, está ali o exemplo do Vivo. Né? Cavaleira é uma marca mista, né? Tem um elemento figurativo, esse nominativo, Cavaleira, né? Que não é um substantivo comum, não é? Bastante a Vivo, né? Que para empresa de telecomunicação tem bastante distintividade. Um hospital chamado Vivo seria talvez mais complicado. Mas uma empresa de telecomunicação não tem muita relação com a palavra Vivo, assim, a palavra Oi. Tem distintividade também. Muito importante, tá, gente? A marca é sempre registrada numa classe, né? Você registra ela para um produto ou um serviço específico. Não vai impedir de que se use a tua marca ou a marca em outros serviços, em outros produtos. Eu sempre dou o exemplo da revista Veja. A revista Veja, que é uma marca muito forte, nunca foi confundida com o detergente Veja, que a gente usa para limpar a nossa cozinha. Até parecidas, né? A palavra Veja no detergente, a palavra Veja na revista, semelham bastante. Não tem problema nenhum, ninguém vai comprar um detergente achando que é uma revista, ninguém vai comprar a revista achando que é um detergente. As marcas podem conviver, né? Tendo o mesmo nome, não tem problema nenhum. É que seja os segmentos diferentes. Né? E aqui, já falamos, marcas coletivas de certificação, IT como marca coletiva e Metro como marca de certificação. Metro tem esse registro dessa palavrinha em Metro, né? Se você falsificar aqui, ou seja, se você usar essa marca no teu produto e ele ter sido usado pelo Metro, está cometendo um crime federal gravíssimo. A marca ISO tem o ISO e o númerozinho, né? E assim por diante. A proteção da marca não é geral, mas é limitada a classes dentro das atividades efetivas dos requerentes em todo o território nacional. Pelo menos como a gente viu com o desenho industrial, né? O desenho industrial também é o registro de uma classe. A marca também registra uma classe. A classe tem que se coincidir com o que está escrito no meu contrato social. Então, se eu for uma editora, eu registro lá a editora Planeta, eu posso ter atividade principal editora, posso ter uma atividade secundária, distribuidor de livro, posso ter uma atividade terciária, vendedor de livro. Editoras normalmente têm essas 3 atividades no contrato social. A Planeta pode registrar o nome Planeta, tanto para editora, como para distribuidor do livro, como para vendedor de livro, não tem problema nenhum. Isso tem que ser no universo do livro, né? Se ela quiser registrar TV Planeta, pode ser que ela tenha problema com outra TV qualquer que se chame Planeta ou nome parecido. Então, você tem que ficar sempre na tua categoria. Quando você deposita o teu pedido de registro de marca, você põe lá o teu contrato social. Se você for empresário. Se você não for empresário, você põe qualquer outro documento que prove a tua atividade. Você vai registrar uma marca de arquitetura, porque você é arquiteto, você põe lá o teu diploma de arquitetura. Você vai registrar uma marca de design, porque você é designer, você põe lá o teu diploma de designer. Você vai registrar uma marca de uma clínica, eu fiz isso a semana passada. Você põe lá o diploma de medicina da titular da marca. Não tem problema nenhum, mas você tem que provar a atividade da pessoa. Você não pode registrar uma marca numa atividade que você não tem. Seria como formar um monopólio, né? Como formar um acervo de marcas para vender depois. Não é uma atividade permitida, tá bom? Nós temos 2 exceções, a marca notória e a marca de alto renome. A marca notoriamente conhecida, ou a marca notória, é aquela conhecida no seu ramo de atividade. Ela é uma marca famosa, que pode ter ou não registro,
goza de proteção especial, sendo protegida dentro da sua classe. Então, San Pellegrino, que é uma marca de água mineral italiana, para água mineral, é uma marca notoriamente conhecida. Se você quer registrar água mineral San Pellegrino no Brasil, imaginando que a San Pellegrino ainda não tenha registro, não sei. Mas se não tiver e você tentar registrar, você não vai conseguir, porque o examinador do INPI vai dizer, não, isso aqui é uma marca de água mineral que existe lá na Itália. E para água mineral você não pode. Agora, se você quiser registrar pneu San Pellegrino, você pode, né? Você pode, não tem problema, porque classe de pneus, eu imagino que o fabricante de água mineral italiano não tenha protegido a marca. A marca de alto renome é muito parecida, só que ela é mais famosa do que a denominação que a gente acabou de ver. A marca de alto renome é uma marca famosa, que tem registro, goza de proteção especial, sendo protegida em todos os ramos da atividade. Coca-Cola já não é igual ao São Pellegrino. Você não pode registrar refrigerante Coca-Cola, mesmo que a Coca-Cola não tenha registro no Brasil, tem, mas se não tivesse, não precisaria ter, ela não precisa ter em nenhum lugar do mundo, e em nenhum lugar do mundo você registra Coca-Cola para nada. Se registrar pneu Coca-Cola, você não vai ser feliz. Ela é uma marca de alto renome. Atenção, gente, que a marca notoriamente conhecida é a marca de alto renome. Não somos nós que decidimos que ela é assim ou é assado. É o INPI. Então, você entra com um processo de alto renome no INPI ou com um processo de marca notoriamente conhecida e pede para que o INPI te dê um certificado dizendo que a tua marca é notoriamente conhecida ou que a tua marca é de alto renome. Eu digo isso para vocês porque esses processos todos que eu citei para vocês, alguns não vai ver ainda, é muito comum o empresário dizer que a sua marca é de alto renome, porque ele é famoso. Sabe, a Ferrari é de alto renome. Não, Ferrari só é de alto renome se o INPI falar que Ferrari é de alto renome, senão não é. Bom, não é uma decisão do usuário. O cara pode dizer, olha, Ferrari é uma marca muito conhecida, todo mundo sabe que é minha marca e, portanto, um brasileiro não pode estar fabricando o meu carro. Nisso ele tem razão, tá? Mas ele está falando de concorrência desleal, não está falando de violação de marca. Dentro do jurídico da marca, você tem as regras próprias. Qual é o prazo de validade do registro de marca? 10 anos. Prorrogável por períodos iguais e sucessivos. O que é registrado? Sinal visualmente perceptível, distinto dos demais. Qual é a obrigação do titular, que é o dono da marca? Iniciar o uso em até 5 anos da concessão do uso. Se você tem a marca registrada e não usa há mais de 5 anos, eu posso entrar com um processo de nulidade no NPI, eu que quero a marca, entro com o processo de nulidade no NPI, afirmando que você já não usa há 5 anos. O INPI vai decair a tua marca, ou seja, vai cancelar o registro e eu vou fazer um registro dessa marca para mim. Como é que se prova que você não usa há 5 anos? Eu afirmo. Aí você vai ter que provar que você usa, sim. Você já usou, que não faz 5 anos que você não está usando. Isso não acontece, tá, gente? Normalmente, quando um sujeito registra sua marca e não usa há 5 anos, é porque ele não está interessado em usar a marca mesmo. É muito comum no Brasil o sujeito abandonar a marca. Levantou a empresa, registra a marca, a empresa quebra, ele deixa a marca lá no NPI. Quando chega o momento de pagar o deceno, ele não paga, porque ele não está interessado, a marca vai decair, né? Vai decair ou por falta de pagamento, ou porque alguém vai dizer que você não está usando há 5 anos e, portanto, vai pedir para si a digitação da marca. Eu vou falar rapidamente para vocês sobre indicação geográfica. Quem não quiser mais acompanhar a aula, pode desligar aí o vídeo, porque nós vamos falar desse assunto na próxima aula novamente. Mas eu já vou adiantar para vocês já irem se preocupando com essa matéria, tá bom? Aliás, não, indicação geográfica. Indicação geográfica vem depois de marcas, na mesma lei, a gente está vindo na mesma sequência da lei. Tem dois tipos. Tem a indicação de procedência, que é qualquer expressão ou sinal utilizado para indicar que um produto ou serviço é originário de um país, uma região, um lugar específico, onde o produto se originou. Por exemplo, made in Japan, made in China, made in France. Quando você vê na etiqueta do produto, made in Italy, você sabe que aquilo é uma indicação de procedência.
A etiqueta está dizendo que aquele produto vem da Itália. E você tem uma outra coisa, um pouco mais sofisticada, que é a denominação de origem. Significa o nome geográfico de um país ou um lugar específico, serve para designar um produto originário daquele lugar. Mas, mais do que originário daquele lugar, porque a indicação de procedência já é dizer que o produto é originário daquele lugar. Mas no caso da denominação de origem, além de ser originário daquele lugar, ele está dizendo para você que as qualidades do produto se devem exclusivamente ou essencialmente ao ambiente geográfico de onde provém o produto, incluindo os fatores naturais ou humanos, ou ambos. E ele já dá uns exemplos aqui para a gente saber quais são, né? Champanhe, que é muito famoso, né? O Vale dos Vinhedos, que é aqui no Brasil, que já é uma denominação de origem. Para que serve isso, gente? Olha bem essa figura aqui. Isso nasceu no mundo do vinho. E serve para dizer que um vinho veio de um certo lugar. Isso é muito importante, principalmente na Europa, onde os países são pequenos e muitos deles dependem dos produtos que são famosos no mundo inteiro. Itália e França, por exemplo, Espanha tem essas características. Então, se você quer comprar um vinho genuinamente italiano, feito de uma uva genuinamente italiana, como a Sangiovese, por exemplo, que é uma uva toscana maravilhosa, faz um vinho chamado Chianti, que é um vinho muito bom, você vai comprar um vinho de origem controlada. Quase todo vinho é de origem controlada. Vamos ler essa expressão naquele selo vermelho que tem lá na rolha do vinho, na abertura do vinho. Tem lá DOC, que é de origine controlata, e um númerozinho, né? Que não é tãozinho assim também, é um número bem extenso. Esse é um registro de que aquele vinho veio da região onde o rótulo diz que ele veio. Compra lá um vinho Chianti, clássico, tem lá DOC, você sabe que aquele vinho foi feito por vezes na Toscana, do jeito que o pessoal faz vinho na Toscana. E isso valoriza o vinho, obviamente. O exemplo que ele dá aqui do Vale dos Vinhedos, o Vale dos Vinhedos foi a primeira denominação de origem que nós obtivemos no Brasil. Porque isso no Brasil não tinha nenhum sentido até 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, quando se falou que o Mercosul ia fazer um acordo comercial com a Europa, é que o Brasil começou a preocupar com essa matéria. Então, as pessoas começaram a pedir indicação de procedência. Normalmente, você primeiro pede uma indicação de procedência, daí você delimita um território, delimita uma atividade, delimita uma quantidade de fabricantes daquele produto ou daquele serviço, e depois que isso está certo no INPI, você transforma a tua indicação de procedência numa denominação de origem. Na denominação de origem, o INPI vai nesse lugar que você já definiu, esse território que você já separou, e vai examinar as características do solo desse lugar para ver se a uva que nasce ali tem aquelas características de acidez, de doçura, de tanino que caracteriza aquele vinho, para falar do Vale dos Vinhedos, lá na Serra Gaúcha. Vai ver se todos os fabricantes de vinho da Serra Gaúcha usam o mesmo tipo de tonel, né, que no caso é de aço inox, se todos usam o mesmo tempo de fermentação, se todos usam o mesmo sistema de envasamento, porque todo mundo que está na Serra Gaúcha e que tem o selo de denominação de origem tem que usar a mesma uva, tem que usar o mesmo tipo de tonel, tem que fazer o mesmo tipo de colheita, né, que lá é manual, não é com máquina, né, porque é montanha. E tem que cuidar para não ter trabalho escravo, né? Os caras quebraram a cara aí no início do ano porque foram flagrados lá com trabalho escravo. Isso atrapalhou o registro deles no NPI. Então, num processo aí para ver se consegue se livrar disso, porque a autarquia federal vai ficar cuidando da empresa para manter a tua denominação de origem ativa. E denominação de origem garante não só a qualidade do produto, mas garante também a qualidade do fabricante do produto. Por isso que a gente não acostumou ainda, porque é uma coisa séria demais um povo como o nosso, um povo meio relapso. Tempo da indicação geográfica: champanhe, conhaque, roquefort, que é um queijo, né? Chianti, que é o vinho, que eu acabei de dar o exemplo, italiano, muito bom. Porto, que é um vinho doce, muito bom de Portugal, da cidade do Porto. Havana, que é um charuto muito bom, feito em Cuba, só em Cuba. Ninguém consegue fazer uma Havana como no mundo inteiro. Tequila, uma aguardente mexicana muito boa, só os mexicanos fazem.
são exemplos bem conhecidos para nomes que são associados em todo o mundo com produtos que contêm uma certa natureza e uma certa qualidade. Qual é a diferença entre indicação geográfica e marca? Essa pergunta é curiosa porque nós, antes de termos indicação geográfica no Brasil, protegíamos o nosso produto pela marca. Quer ver, ó? Queijo mineiro, queijo da Serra da Canastra. O queijo da Serra da Canastra era protegido pela marca. Todos os caras da Serra da Canastra faziam queijo do mesmo jeito, né? Fazem queijo com leite verde, né? Com leite sem ferver. E o queijo fica maravilhoso e levava o selo de queijo da Canastra. Era uma marca registrada pelos fabricantes de queijo daquela região, que tem lá uma cooperativa, né? Se organizaram em cooperativa, registraram a marca e todos eles podiam usar a marca da serra e tal, que caracterizava o queijo. É uma forma de proteção, mas é uma proteção marcária. É diferente da indicação geográfica. Na indicação geográfica, o INPI vai lá no local e cuida para que todos usem o mesmo tipo de leite, que esse leite venha do mesmo tipo de vaca, que essas vacas comam o mesmo tipo de alimentação e que o leite seja processado do mesmo jeito, que os queijos sejam feitos do mesmo jeito, no mesmo tipo de vasilhame, sejam maturados no mesmo tipo de ambiente, no mesmo tipo de temperatura e tudo mais. Todos esses queijeiros são registrados, todos são listados no processo, não pode entrar novo, não pode sair, é uma coisa fechada. E aí você consegue uma indicação geográfica. A hora que tiver a indicação geográfica, você pode vender para fora do Brasil. Porque ninguém vai comprar um queijo feito no Brasil de leite sem ferver, caramba. Leite que não seja pasteurizado. É uma coisa perigosa. A não ser que tenha um selo de indicação geográfica. Porque se tiver um selo de indicação geográfica, a qualidade está garantida, porque os parâmetros que estabelecem o selo de indicação geográfica são internacionais. Os parâmetros que a gente tem na nossa lei são os parâmetros da Convenção de Paris, são os parâmetros que o mundo inteiro usa. O tal do Roquefort lá, usa o mesmo padrão que os nossos mineiros usam aqui para o queijo da canastra, né? Que já é uma indicação geográfica hoje. Outros exemplos, Bordeaux, né? Champagne, são utilizados por todos os vinicultores na área de Bordeaux e de Champagne. Não sei se todos vocês sabem, Champagne é o nome do município no sul da França, onde tem uma uva chamada Champagne, que dá nome ao município. Para fazer o vinho que todos nós conhecemos, frisante, chamado Champagne, tem que ser com essa uva, tem que ser feito nesse município e tem que ser feito do jeito que eles fazem, naqueles tonéis de madeira, girando a garrafa, manualmente. O município é pequeno, a produção é pequena, por isso que o champanhe é um vinho muito caro, né? Bordeaux já é um vinho mais abundante, a região de Bordeaux é muito grande, mas todo o vinho Bordeaux é feito com uva de Bordeaux, a uva é feita de Bordeaux, na região de Bordeaux, e todos os vinicultores usam a mesma metodologia para fazer esse vinho. Todos esses caras podem usar a indicação geográfica Bordeaux e Champagne, se eles estiverem nas cooperativas, nas associações que pertencem a esse selo geográfico. Mas o champanhe pode ser Moët Chandon, que é marca, né? Para designar um champanhe. Então, quando você compra uma garrafa de Moët Chandon e paga R$ 700, não precisa ficar chateado, porque você está tomando um vinho champanhe que vem da França, de uma região chamada Champagne, garantido, e a marca Moët Chandon é uma das melhores marcas, mais tradicionais marcas. Bom, essa garantia a gente tem? Tem. Né? Nós tínhamos no Brasil champanhe. A minha geração viu isso. Né? Antes da década de 90, né? A lei é de 96, antes de 96, nós tínhamos. Eu cresci no Sul, sou de família gaúcha, tomando champanhe no Natal e no Ano Novo. Era um gostoso que dava uma dor de cabeça no dia seguinte, porque era, na verdade, uma cidra, né? De uva, de maçã, aliás. Uma cidra de maçã da Santa Catarina. E se chamava champanhe, porque era um vinho branco e cheio de dióxido de carbono, cheio de gás, que não era da maçã, era gás introduzido mesmo, através do politina, que é o que dava dor de cabeça em todo mundo. Tinha até um Guaraná da Antártica, chamado Guaraná Champanhe Antártica. Não pode mais. Quando nós firmamos o Tratado Internacional TRIPS,
todas essas indicações geográficas que nós usávamos no Brasil, sem autorização de ninguém, tiveram que parar de ser usadas imediatamente. A expressão conhaque, por exemplo, é indicação geográfica. Nós tínhamos vários conhaques no Brasil, não tem mais nenhum. O que tem é importado, né? Aqueles conhaques que nós fabricávamos no Brasil já não podem se chamar conhaque mais, né? E assim por diante, né? Se você quiser um queijo parmegiano, ele tem a indicação geográfica. Você pode comprar o parmesão aqui no Brasil, que é uma imitação e tem um nome parecido. Parmegiano você não pode usar, porque parmegiano é uma expressão que designa um queijo, que é um dos melhores queijos do mundo, que é feito em Parma. Parmegiano significa feito em Parma, efetivamente. Se você não está em Parma, você não pode chamar o teu queijo de parmegiano, obviamente. Então, com essas as características dessas geográficas. Ao contrário das marcas e patentes, as indicações geográficas são passíveis de uma grande variedade de proteção. Podem ser protegidas por legislação de gêneros, ou seja, legislação própria, normalmente feita pelo prefeito, ou decretos. Esse é o sistema adotado pela França e por Portugal, por exemplo. Podem também ser inscritas em um registro de indicações geográficas. São formas precárias, tá, gente? Na hora que você for vender para a Europa, através do convênio, se esse convênio sair, né, do Mercosul com os europeus, essas indicações geográficas feitas por legislação de gêneros não poderão ser mais utilizadas, obviamente. Nós tivemos uma aí no Sul, né, lá em Gramado, chocolate de Gramado, que agora eu acho que está saindo a indicação de procedência no NPI. Mas antes ele foi teve uma lei lá do município que estabeleceu o chocolate de Gramado. É um absurdo, né? Gramado é uma cidade fria, alta, lá no Rio Grande do Sul, onde nunca existiu um pé de cacau. É impossível, não nasce cacau lá no Sul, né? Cacau é na Bahia, né? É quente, úmido. É lógico que o chocolate que se faz lá em Gramado é feito com um chocolate que vem lá de Salvador, sei lá, no interior da Bahia, né? O chocolate de Gramado é uma coisa meio esquisita. E não é que Gramado tem um jeito especial de fazer chocolate. O cara pega lá a matéria-prima que tem no norte do Brasil, mistura leite e faz um chocolate com leite e açúcar, como todo mundo. Agora me parece que tem indicação geográfica, porque eles estão particularizando lá a maneira de fazer o chocolate, estão fazendo inclusive chocolate amargo com 90% de cacau, né? Normalmente a gente compra, que é uma forma de ter um chocolate amado, uma tradição lá de chocolate. Portugal também teve isso com a portuguesa, teve isso com o vinho do Porto, a França também, mas hoje todo mundo já está mais ou menos acostumado a trabalhar com os INPIs, né? Com as autarquias que têm poder para fazer. Outra possibilidade consiste em apoiar-se na lei contra a concorrência desleal ou na noção de ilícito do passing off, ou seja, produtos passarem por concorrências desleais. Eu expliquei na aula passada, eu acho, mas se alguém não ouviu, saiba que quando você não registrou tua marca, quando você não registrou teu desenho industrial por algum motivo, quando você não fez a tua indicação geográfica por algum motivo, enfim, quando você não protegeu o que é teu, né, o que é teu patrimônio, você ainda assim pode se defender na justiça. Você pode se defender através do instituto jurídico que está no finalzinho da lei de patentes, que é a concorrência desleal. É até engraçado esse artigo, porque ele vai dizer que a concorrência desleal é a que não é leal, né? É uma definição assim absurdamente inteligente, né, da lei brasileira. E o que significa uma concorrência não ser leal? Significa você usar de má fé, você usar de truque, você usar de enganação e tal para fazer o seu produto se passar por outro. Então você sempre vai poder se defender. É claro que se você tiver registro, a tua defesa é mais fácil. Você tem um título executivo, você tem propriedade, e a gente já viu aqui nas nossas primeiras aulas, quando falamos de princípios profissionais, que a propriedade é o bem maior do nosso sistema depois do direito. E nós estamos falando de propriedade imaterial, é sempre propriedade. Então, você pode defender, se você tiver o registro, você tem a propriedade, não tem discussão. Se você não tiver registro, você vai entrar na discussão, obviamente, vai ter que provar que você fazer antes, vai ter que provar que você
mercado, vai ter que provar que foi aquilo, é sempre um pouco mais difícil, mais caro, por isso que é bom fazer o registro, né, gente? O registro é prova inconteste de que você é dono daquilo. As indicações geográficas podem ser protegidas aí pelas marcas coletivas, né? Já demos o exemplo aí do cadastro, e por marca de certificação. No Brasil não tem nenhum exemplo que eu me lembre de marca de certificação que caracteriza a regionalização. Poderia. Tudo bem? Campanhas seriam a denominação de origem ou a indicação geográfica? A pergunta que faz. É uma indicação geográfica. Na próxima aula, nós vamos abordar esse assunto, Trade Dress. Esse assunto é muito importante para resolver bem resolvido a atividade que você já tem lá pronta para responder. Eu sugiro, quem tiver tempo, vontade, disposição, que entre lá, pegue a atividade, estudem a atividade, leiam, né, o texto, e já tentem responder com o que vocês já sabem. O Trade Dress vai ajudar um pouquinho vocês a resolver a questão lá. Com meia dúzia de slides, eu passaria agora, mas não posso deixar vocês muito frente do pessoal de sala de aula, porque senão a gente teria aí duas turmas, teria aí um probleminha, tá? É um assunto bastante simples, são 3, 4 slides. Trade Dress não deixa de ser uma proteção de marca e desenho industrial juntos, basicamente. O cara, além de roubar a tua marca, rouba teu desenho industrial, ele roubou o Trade Dress. E tem um pouco a ver também com concorrência desleal. Todo momento que alguém se apropria de algo que te pertence, alguém está fazendo uma concorrência desleal, né? Se você tiver registro, melhor. Se não tiver registro, você vai alegar mesmo concorrência desleal. Tá bom? Então, meus caros, era isso que nós vimos na aula passada e que vocês, por culpa minha, não peço desculpas. Foi uma falha técnica, mas eu estava na sala e, enfim, não resolvi a falha técnica. Espero que não seja muito aborrecido, mas essa horinha que vocês têm de vídeo. Nos encontramos na quarta-feira, então, para a matéria. Vou falar de alguns cases aí, além desses que nós já falamos, importantes, e aí a gente encerra o nosso, tá bom? Muito obrigado a todos e a todas, e se vocês virem esse semana, se não conseguirem ver antes do fim de semana, só na semana que vem, tem uma boa semana, tá bom? Tchau.